Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vamos falar sobre viagem astral, mais especificamente sobre a questão do sonho e da projeção astral. Eu vejo que existem muitas dúvidas e muitos questionamentos a este respeito, então se você tem alguma dúvida, siga comigo que vamos falar um pouco sobre isto. Utilizei então em minha pesquisa o livro do William Buhlman, que é um livro muito bom e trata destes e outros aspectos da projeção astral. Bom, então vamos iniciar pela questão aqui número 1 que eu coloquei, que é: todo mundo sonha. O sonho não tem necessidade de ter uma prova sobre ele, todo mundo sabe que ele existe porque pelo menos uma ou outra vez na vida sonhamos. O sonho normalmente tem muito a ver com o nosso inconsciente, com os nossos medos, e o que a gente vivencia no dia a dia. A matéria-prima do sonho é o próprio sonhador, não é mesmo? Então, por exemplo, nesta época de pandemia, já me peguei várias vezes sonhando que estava lá no meu trabalho como professor de informática, com meus alunos e coisa e tal. Então, na verdade, esses sonhos representam as minhas memórias, as minhas experiências. Tive um sonho há muito tempo atrás, por exemplo, eu estava querendo comprar um iPhone, um celular um tanto quanto caro, e eu sonhei com um celular quebrado. Então olha só a expressão do medo interior de comprar um aparelho caro e depois, por um descuido, quebrar ele. Então o sonho também nos mostra algumas probabilidades que a gente pode estar lidando no dia a dia. Então na verdade existem vários tipos de sonhos, mas o mais comum são esses que eu estou comentando. E tem aquele também que não tem muito sentido, que está relacionado com questões do subconsciente, porque no momento que você está dormindo, nosso cérebro está meio que fazendo um processo de, vamos dizer assim, comparando com a informática, de desfragmentador de discos. Então às vezes aparecem alguns retalhos, alguns retalhos de memória e algo neste sentido. A maioria dos sonhos então estão relacionados a isto. E todo mundo sonha, mesmo que não lembre, porque às vezes a pessoa acorda, acaba não esquecendo, Geralmente quem gosta dessa questão dos sonhos, anota, tem um diário, para anotar os sonhos. Isso, de certa forma, reforça essa questão da lembrança, além de outras técnicas. A projeção astral é um fenômeno raro. E realmente é um fenômeno raro. Na verdade, a lucidez extrafísica é algo que não é todas as pessoas que no estágio atual usufruem, não é mesmo? Além da questão do lembrar. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência fora do corpo e não lembra, ou quando lembra está truncado com um sonho. Então, por essa questão existe essa coisa de, vamos provar a projeção astral, será que existe, será que não existe, será que é sonho, sonho lúcido, justamente por esta dificuldade de lembrança do fenômeno. Agora falando do contínuo de consciência, esta é uma ideia que eu compartilho do William Buhlman. Então ele comenta que nossa consciência é como um degradê. Existe o nível, vamos dizer, mais escuro, que a gente pode considerar como sendo, didaticamente falando, como sendo nosso estado de vigília, esse estado de agora acordado, vamos dizer, no corpo físico, acordado, desperto, trabalhando no dia a dia, estudando. Então o início da escala que ele colocou, E o fim da escala desse degradê de consciência
seriam as experiências não físicas realizadas aí nos mais diversos planos extrafísicos do nosso universo. Então, dentre o estado de acordado no corpo até o estado extrafísico mais sutil, existe um grande degradê de consciência, e a lucidez é como se fosse, dentro dessa escala, como se fosse um farol onde nós estamos naquele momento com nossa, vamos dizer, entre aspas, a nossa atenção, o nosso foco. Então, eu poderia estar aqui no corpo físico e trocar o meu foco e perceber outras realidades também, mudando essa questão da lucidez. Se alguém me hipnotizar, eu vou estar aqui no corpo físico e vou mudar, eu vou estar no estado alterado de consciência, porque eu andei ali no degradê consciencial, vamos dizer assim, ou degradê de consciência, que é um contínuo de consciência, que são modos de percepções que temos. Então, pessoal, se formos considerar aqui a escala do William Buhlman, ele coloca no primeiro nível o estado de acordado, de vigília física. No segundo, o estado hipnagógico, que é aquele que você está cochilando, vamos dizer. Então, altera-se as ondas cerebrais, né, em estado alfa, um relaxamento. Então, você está no estado 2 aqui, vamos dizer assim, né, ou segundo nível, tanto faz o termo. Depois, no terceiro nível, você já está sonhando, né, um estado alterado também para sonho. E depois você vai ganhando a lucidez aqui. No quarto estado, você está em sonhos lúcidos, ou seja, você já está começando a despertar a sua percepção, né? Então, o sonho lúcido geralmente é aquele sonho que você sabe que está sonhando e você modifica muito facilmente o seu ambiente, né? A hora você pensa, eu quero falar com meu irmão, seu irmão já está lá e seu irmão se comporta da forma que você conhece ele, né? Às vezes algum fato que ocorreu, você vai perceber isso. Então, o sonho lúcido é muito próximo ao sonho, porém você tem algum controle, você modifica tudo, você não tem muitas das vezes a percepção de tempo, do passar do tempo, às vezes até perde um pouquinho a lógica no meio do caminho, mas você tem o controle daquele estado. Você pensa no lugar, já está lá automaticamente, e você pensa numa moto que você quer ganhar, você já está pilotando. Aí você fala, nossa, eu queria tanto ter uma Ferrari, aí você se vê naquele carro. Então é um sonho diferente de um sonho comum, onde você não tem esse comando. No sonho comum você é, entre aspas, sonhado. Você é como se você estivesse assistindo o sonho, né, numa sala de cinema. Você se vê ali e você não tem controle da situação, você não sabe o que você está fazendo. Então já existe um pouco de lucidez e é um estado então intermediário, não é aquele estado inicial e nem um estado extrafísico. É um estado intermediário, por isso então é chamado de sonho lúcido. Já no próxima etapa, o nível aqui, que ele coloca como 5, já considera uma experiência extracorpórea espontânea, que é aquela que você deita e tem uma lucidez fora do corpo, você vê o seu corpo físico, você sai voando, você sabe que você está fora do corpo, né? Muitas das vezes eu penso, nossa, meu corpo está dormindo lá na cama e eu aqui longe, eu me sinto longe no lugar, e aí o ambiente não muda conforme eu quero. Certa vez eu estava projetado numa casa que eu não conheço, né? Eu fiquei olhando assim, vou na sala, ia lá na varanda, falei, nossa, eu tô numa outra casa. Aí eu voltava para a sala, via o carpete, saí na varanda e a casa continua ali, sai voando, tinha aquela sensação de realidade, né? A grande diferença da experiência extracorpórea é a sensação de realidade, que é difícil de descrever, né? Mas pode ser comparada com essa sensação de realidade agora, de estar falando com vocês, e em alguns casos até mais lúcido que isso, né? Você sabe que você está em outro corpo,
que você tem a percepção da passagem do tempo, exatamente como agora, mas numa outra realidade, uma realidade extracorpórea, extrafísica. Então ele coloca depois como o sexto nível, a experiência de quase morte, porque a experiência de quase morte é diferente de uma experiência extracorpórea, tem algumas similaridades, algumas semelhanças, mas no caso de uma experiência de quase morte, seu corpo está muito doente, às vezes numa parada cardíaca, às vezes num acidente grave, e você está muito próximo da morte biológica. Então existem algumas características extras. Mas você vê o seu corpo, né? Você pode ter um acidente, sair do corpo. Tem muitos relatos, vê os médicos lá tentando recuperar. Então mas é um nível a mais. Você pode perceber, por exemplo, então, uma recapitulação da sua vida, que geralmente não tem na projeção astral. Você pode perceber pessoas desencarnadas, parentes ali junto, que não é tão comum em todas as experiências. É uma experiência ou outra de projeção astral que a gente tem essas similaridades. Agora, nas pesquisas de experiências de quase morte, na esmagadora maioria tem essas características que são muito marcantes, né? Então você está adentrando outros níveis de vibração nessa escala de percepção do contínuo de consciência, né? Então, no sétimo nível, você já tem uma exploração extracorpórea controlada, totalmente lúcida, né? Dentro de várias dimensões não físicas, ou seja, você pode perceber subplanos diferentes do plano astral, que as colônias extrafísicas, até mesmo tocar planos bem sutis, bem avançados, onde não existe essa dualidade homem-mulher, de forma, né? Questões bem aprofundadas do universo metafísico, vamos colocar assim, que são essas experiências mais avançadas, até mesmo, quem sabe, de plano mental. Então são várias dimensões não físicas do universo, e do 8 em diante aqui ele continua dentro das dimensões não físicas até o infinito. Então deu a entender que essa escala não é fechada, não tem bem um fim nela. Você vai deslocar sua consciência, vamos dizer assim, sua percepção em níveis cada vez mais altos, mais internos do universo, vivenciando experiências cada vez mais interessantes, mais impactantes. É claro que por a gente estar encaixado num corpo físico, existe uma limitação nesse contínuo, né, nesse degradê, ou nesse espectro, vamos dizer assim. Estamos limitados justamente por estar encaixados ainda num corpo, mesmo que projetados, existe um forte vínculo, a matéria densa ao plano físico, então há um natural, uma restrição natural, né? Agora, após desencarnarmos, existe aí uma maior liberdade, né? Porque você não está vinculado a um corpo de matéria densa, e assim vai, né? Conforme a evolução da consciência, você vai atingindo outras partes desse espectro de consciência. E basicamente essa é a diferença do sonho lúcido e da projeção astral. Isso depende da sua percepção, da sua consciência, do seu estado de desperticidade, que você está ali fora do corpo, ou mesmo projetado próximo do corpo com percepções de sonho, né? Então você está ali, vamos dizer assim, meio que restrito às suas percepções psíquicas, que acaba sendo não uma viagem astral, mas uma viagem dentro de sua própria mente, que é o caso dos sonhos lúcidos. Então realmente é complexo separar esses estados, mas fica mais inteligível quando a gente entende que existe então esses diversos estados que a gente pode alcançar, né, conforme a nossa lucidez se desloca nesse contínuo, e cada estado a gente fala, é sonho lúcido,
é projeção astral. Na verdade, a nossa consciência é uma só. O que diferencia tudo isso está em nossa percepção, em nossa evolução espiritual, né? Em vários outros fatores que vão decidir como que vai ser esse deslocamento da consciência nesse espectro. Então eu finalizo essa exposição. Basicamente, precisamos de muita vivência para diferenciar esses estados de consciência que, por ser um contínuo, às vezes estão ali misturados, por exemplo, entre sonho e projeção astral. Então é realmente difícil, às vezes, justamente por ser um degradê. Ou seja, por não ser preto no branco, vamos dizer assim, né? Existem estados de cinza intermediários. E é isso que torna o assunto um pouco complexo em saber se é sonho lúcido, se é projeção astral. Isso é algo que necessita de mais estudos e vivências. Então eu fico aqui finalizando então este vídeo. E se você está gostando, compartilhe, curta, né? E dê uma força aí para o canal, porque aí a gente produz mais vídeos e vamos interagindo. Um abraço a todos e até a próxima!